Bom, o tema da mensagem que eu quero trazer aqui hoje, que Deus colocou no meu coração, foi superando obstáculos. Tremendo que eu tive o privilégio de trazer uma palavra no final do ano, dia 22 de dezembro, eu falei sobre uma colheita extraordinária. 2022 é um ano da colheita extraordinária. Aí começa o ano de 2022, fala, puxa vida, uma colheita extraordinária, e já começamos tendo alguns problemas, tendo algumas dificuldades, superando obstáculos. Deus nos ensina a superar obstáculos, e eu quero te dizer uma coisa, abre o teu coração para a palavra de Deus essa noite, porque ela vai trazer direção para a tua vida, sabendo que haverá aflição, mas para nós termos bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo. Então que nós hoje vamos aprender a superar os obstáculos que vão surgindo na nossa vida. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 9, do versículos 18 a 26. Eu vou ler, diz assim a palavra: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Amém? Esse é um texto tão tremendo, que ele tem menção sobre essa passagem em todos os evangelhos, com exceção do evangelho de João. Mas lá em Marcos, capítulo 5, 21, 43, Lucas 8, 40 e 56, fala sobre esse texto. Na vida, tudo que fazemos, teremos dificuldades. Existe aí algumas ministrações, algumas mensagens que na verdade não são bíblicas, né? Olha, você quer saber se uma coisa é de Deus, você não vai ter problema. Quem já ouviu isso alguma vez? Né? Quer saber se é de Deus, não vai ter problema. Gente, a Bíblia diz que nós vamos ter aflição. Então não quer dizer que uma coisa não é de Deus, que você não terá problema, não terá oposição, né? Quando os homens voltaram da Babilônia cativo, lá no livro de Esdras, eles chegaram para reconstruir o templo de Deus, e ali eles tiveram oposição. A Bíblia diz que os homens com uma mão tinham a enxada e com a outra a espada, porque havia o quê? Oposição contra a obra de Deus. Então, na nossa vida haverá obstáculos, haverá situações difíceis. Existe uma história que conta assim de um alpinista, e as pessoas quando praticam um esporte assim, elas começam de pouquinho, depois vai ficando mais radical o negócio. E esse alpinista, ele decidiu subir uma montanha íngreme, sozinho, de alta dificuldade, e ele começou a subir. E chegando, escureceu, não calculou direito o tempo, e diz a história que a corda se rompeu, e aquele homem caiu de uma altura terrível. E ele caindo, chegou um momento em que a corda esticou, e ele ficou ali pendurado, e já era noite, e ele não conseguia enxergar, não havia lua, não havia as estrelas, e fazia muito frio. E aquele homem desesperado, não sabendo o que estava acontecendo, porque estava tudo escuro, e ele caiu, ele começou
a buscar Deus, e começou a orar, e começou a falar com Deus: Senhor, me ajuda, me socorre. E de repente ele ouve uma voz dizendo: filho, eu vou te ajudar. E a voz dizia: corta a corda, corta a corda. E quando ele ouviu essa mensagem, ele se agarrava mais e mais naquela corda, porque ele falou: não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa das minhas emoções. E ele se segurava naquela corda, e ele não cortou a corda. E no outro dia pela manhã chegou o resgate, e ele estava morto a 2 metros do chão. E eu quero te dizer o que te prende na tua vida hoje, o que tem feito você andar em círculo, o que tem feito você ficar preso e impedido de romper o milagre, de romper as bênçãos de Deus. Sabe, às vezes nós estamos cheios de promessa, e as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para nós são abundantes. As bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas, e muitas vezes não alcançamos, porque muitas vezes pode haver uma corda, pode haver um obstáculo que tem paralisado, que tem impedido que você viva o sonho de Deus para você, a bênção sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre os seus negócios. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. E depois, ali nesse mesmo capítulo, começa a trazer a mensagem de vários homens de Deus. Não vou me alongar muito, mas fala sobre a fé de Abraão. Abraão, que pela fé ele ouviu uma voz, e Deus dizendo para ele: sai de sua casa, de sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão nós conhecemos como o pai da fé, porque ele creu na palavra de Deus, e ele viveu debaixo daquela palavra. Abraão teve dificuldades na sua jornada, sim ou não? Muitas dificuldades, mas ele viveu debaixo da obediência. Se nós olharmos para a vida dos homens de fé, José no Egito, vivendo debaixo da promessa, debaixo do propósito daquilo que Deus colocou. Um homem que entrou na sala do trono de Faraó como um servo, como um preso, como um injustiçado, e saiu de lá como o homem mais importante da terra. Ele teve dificuldades, mas ele venceu pela fé, por perseverar. Gente, fé é o fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que você não vê. E eu vejo que muitos de nós pecamos e erramos quando não vivemos o milagre. O que Deus está dizendo para nós hoje: comece a viver o milagre, começa já a olhar e ver a bênção de Deus sobre a tua vida. A gente começa a ouvir notícia ruim e começa a trazer aquilo para a nossa alma, e esquece daquele que é fiel, daquele que promete, traz o escape, traz o socorro, porque o nosso Deus é assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra de Deus. Você com Deus é maioria, meu querido. Moisés, para atravessar o Mar Vermelho, ele precisou de um ato de fé, porque Deus disse a ele: coloque o cajado sobre a água e diga ao povo que marche. E o povo andou sobre as águas, e ali houve libertação. Andar com propósito de fé. Pedro, por alguns instantes, experimentou algo extraordinário, porque na palavra que Jesus disse, na palavra de Jesus, quando ele disse: venha, Pedro andou sobre as águas. Veja, debaixo da obediência e debaixo da palavra de Deus. Amém? Agora vamos trazer aqui, falar sobre a palavra de hoje. Nesse texto onde eu li, narra a história de um homem chamado Jairo, líder, chefe, administrador de uma sinagoga. Ou seja, nós não estamos falando de um qualquer. Para aquela época, socialmente falando, religiosamente falando, era uma pessoa importante naquele tempo. Mas ele passava por uma grande luta.
uma grande luta, a maior luta da sua vida, porque diz a Bíblia que a sua única filha estava à beira da morte. Estava à beira da morte. E esse homem se aproxima de Jesus para receber o seu milagre. Eu quero citar aqui alguns pontos cruciais vividos por Jairo, para serem aplicados na nossa vida e que pode determinar o seu milagre, amém? Você quer um milagre? Quarta-feira é quarta profética na nossa igreja, e é quarta-feira dos milagres nas nossas vidas. Então, receba que você não vai sair daqui hoje como você entrou, mas você vai sair com a sua bênção, com o seu milagre, no nome de Jesus, amém? E o primeiro ponto que eu vejo aqui é para não assustarmos, porque se aplicarmos isso para esse tempo é um negócio raro aqui hoje. Jairo era homem. Lá em Lucas 8,41 diz assim: então um homem chamado Jairo. E por que eu quero dizer isso? Porque no nosso tempo hoje nós crescemos, muitos de nós crescemos sem referência paterna, sem referência de um homem. Eu tenho o privilégio de fazer parte aqui na igreja, eu e minha esposa, aquela moça linda ali, o privilégio de fazer parte da rede de casais. E nós tivemos, nesse ano que passou, 2021, uma turma maravilhosa de mulheres solteiras na aula de criação de filhos. Aí a gente assusta e fala: puxa vida, as mães procurando ensinamento da palavra para poder aplicar no dia a dia para os seus filhos. E cadê os pais? Aí vocês podem falar: são tudo viúva. Não são viúva. Era uma sala que tinha mãe que o pai abandonou, ou então pai que não queria participar. Eu achei aquilo uma loucura, porque o chamado de Deus para o homem como provedor de sua casa, muitos homens entendem que é a provisão financeira, mas quando Deus fala, Ele fala da provisão espiritual, e isso incube, Deus outorga, delega isso ao homem. O homem como cabeça da sua casa, é aquele que defende e protege a sua família. O homem como provedor espiritual. E muitos homens hoje abandonam as suas casas, as suas famílias. Então, o homem tem o papel de provedor, o papel de guerreiro, o papel de líder da sua casa. Mas agora, usando isso para homens e mulheres, não delegue aquilo que Deus te deu como responsabilidade. Eu vejo isso, gente, de maneira tão tremenda, que Jairo era uma pessoa importante, mas ele não delegou a ninguém aquilo que ele poderia, só ele poderia fazer, de buscar o socorro e a ajuda e a salvação de sua filha, que estava à beira da morte. Não delegue aquilo que é sua responsabilidade. Homens e mulheres, hoje nós estamos delegando tudo, criação dos filhos. Nós oramos pelas crianças aqui, que elas vão para a escolinha, vão ser ministradas, mas essa ministração não pode terminar aqui, ela continua nas nossas casas, dentro do nosso aconchego. Ali nós temos como pais o dever de ensinar os nossos filhos, que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela não se desviará dele. Ensinar, inculcar, ensinar. Lá no livro de Deuteronômio fala que o pai, a obrigação é sentar com as suas crianças e ensinar a palavra de Deus. E hoje a gente, quando ouve dentro da própria igreja, pessoas falando assim: meu filho vai ser o que ele quer da vida. Eu falo: qual Bíblia essa pessoa lê? Ela vai ser aquilo que você orientar. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas, que eles irão além do que vamos, mas você é o arqueiro. Você vai orientar o seu filho para um propósito, e não deixar alguém assim. Gente, isso é muito verdade. As pessoas esperam muitas vezes que alguém vai ensinar. Nós precisamos de mentoria, todos nós precisamos de alguém para nos espelharmos, alguém que
que nós comunicamos que nos agrada para ter um espelho. Certamente, se teu filho não tiver você como espelho, ele vai ter alguém lá fora. E ele tendo alguém lá fora, talvez não seja uma pessoa de boa influência, e seria uma pessoa que trará coisas ruins, emocionais para os nossos filhos. Então, gente, primeira verdade que eu vejo: não delegue aquilo que Deus te deu como responsabilidade. Faça, né, isso em todas as áreas. Na oração, às vezes nós queremos delegar a oração, né? Pastor, você ora por mim, liga para o irmãozinho benção para orar, mas quem tem que orar? Você. Fala, eu tenho que orar, eu preciso orar, porque se eu não oro eu fico fraco. Quando Deus fala, medita na minha palavra, quem deve meditar? Eu tenho que meditar na minha palavra, na palavra de Deus. Eu preciso meditar, eu preciso buscar alimento para a minha alma, e nós queremos delegar isso, e isso é teu, você precisa buscar em Deus, sua responsabilidade. Uma segunda verdade que eu vejo é que Jairo venceu a religiosidade e o preconceito. Lá em Marcos 5:22 diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, e aqui eu quero falar, vou falar com vocês porque eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas religioso. Vocês sabiam que existe na entrada da igreja um armário invisível? Existe ali um armário invisível, que a pessoa chega na igreja, ela põe um manto de religioso, aí ele entra na igreja, aí ele muda até o jeito de falar: oi irmão, glória a Deus, aleluia, a paz, né? Tem esposa que olha para o marido e fala, meu Deus, mudou tudo, né? Entra na igreja, a pessoa muda o jeito de falar, aí acabou o culto, oh glória, aí chega ali no portão, esse armário invisível existe, ele vai lá e coloca a sua roupa de religioso, e ali no carro já começa a brigar com a esposa, ou vice-versa. Aqui eu estou falando para o homem, mas pode ser a mulher também, já começa a brigar, já começa a reclamar. Esse espírito de religiosidade existe até os dias de hoje. A religiosidade deriva da religião, o que gera preconceito e idolatria. Então veja que Jairo era um homem religioso, era um homem importante na sinagoga, e ele precisava vencer toda essa religiosidade. Jesus veio com amor, amém? Mas Jesus também bateu ou não bateu? Em quem? Religioso. Ele chamava religioso de bando de víbora, ele chamava religioso de hipócritas, ele chamou religioso de sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Bonito por fora e podre por dentro, por causa desse manto de religiosidade, por causa desse armário invisível. Porque nós temos que ser o mesmo na igreja, o mesmo na nossa casa, né? Hoje nós temos um hábito de dizer que há um mundo secular. Que mundo secular? Meu querido, eu sou advogado nas horas vagas, se lá não for meu púlpito, que testemunho eu estou dando? Se lá não for lugar que eu demonstro o amor de Deus e vive uma vida reta, aonde eu vou demonstrar? Sendo que eu passo horas e horas sentado ali trabalhando, dentro da minha casa, com a vida da minha filha, da minha esposa, dos meus familiares. Eu preciso ali ser o mesmo, porque se eu não for o mesmo que eu estou sendo aqui, nesse púlpito, eu sou um sepulcro caiado, hipócrita. E o que Jesus veio e bateu. Então nós precisamos vencer os preconceitos. Muitas vezes vem da própria família, amigos, colegas do trabalho, às vezes até de membros da igreja. Sabe aquela coisa do crente, agente secreto? Ninguém sabe que o camarada é crente. Nós não podemos ser assim, porque senão somos sepulcro caiados. Fazemos da igreja apenas o que? O nosso meio social. O nosso meio social.
Jairo era chefe da sinagoga. Os religiosos da época eram contra os ensinamentos de Jesus. Quem é esse que cura no sábado, que anda com pecadores e diz que é filho de Deus? Jesus era persona não grata para os fariseus e religiosos da época, mas Jairo estava disposto a tudo, porque sua única filha, a filha que ele amava, estava à beira da morte. Em terceiro lugar, Jairo se humilhou diante de Jesus. Em Mateus, fala que Jairo adorou a Jesus. Gente, a humilhação está relacionada com humildade, ou seja, se esvaziar de si e entregar completamente o senhorio da tua vida a Cristo Jesus. Isso fala de humildade, se humilhar, se adorar a Deus, é se esvaziar de si mesmo. Isso é tão tremendo, gente. Nós muitas vezes entregamos nossa vida a Cristo e queremos a salvação e a vida eterna, mas não entregamos a direção da nossa vida a Ele. Todo crente precisa mudar de vida. Todo aquele que se converte, quando Jesus fala com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele tem aquela conversa também com um homem religioso, e o homem religioso vem falar com ele, dizendo dos feitos dele, que ele só pode ser de Deus, mas Jesus já diz: você precisa nascer de novo, ou seja, você precisa mudar de vida, e mudança de vida é mudança de vida. Quando Jesus entra na tua vida, Ele transforma a sua existência, Ele transforma o seu caráter. Então, certamente aqui na igreja tem um ex alguma coisa, amém ou não? Só eu que sou ex alguma coisa? Tem um ex alguma coisa, porque Jesus entrou na tua vida e Ele transforma a sua vida. Mas na contramão da humildade está o quê? A soberba. Eu lembro que algum tempo atrás, já faz muito tempo, as pessoas falavam para mim que eu era uma pessoa humilde. Sabe quando alguém chega para você e diz assim: olha, você é muito humilde. O Luiz, que cara humilde. E isso, de tanto eu ouvir das pessoas, eu fiquei soberbo. Vocês já viram isso? E comecei a me achar o cara humilde. E eu não entendia o que era realmente ser humilde. Talvez era um papel que eu cumpria, um ritual da humildade. Mas aquilo estava inflando o meu ego, estava me fazendo uma pessoa soberba. E o que tem de problema em ser soberbo? O problema é que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Você imagina você atravessar aquela parede, Deus resistindo a alguém, você não sai do lugar. Talvez Deus está falando contigo hoje, a palavra é dura, querido. Por que eu não saio do lugar? Porque às vezes teu coração está duro e soberbo. Isso agasalha em nós vaidade, autossuficiência, pessoas que se acham poderosa, porque eu vou e resolvo, eu vou e mudo. Soberba. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, amém? Então seja humilde, se esvazia de si. Tem um louvor, um salmo que diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo mal. Antes de nós orarmos a Deus, buscar a presença dEle, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, entregar a nossa vida à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém? Como eu disse, para os religiosos Jesus era uma persona não grata, mas para uma grande multidão, Jesus era a resposta. E onde Jesus ia, uma multidão seguia. E aqui a gente vai esquecer um pouquinho do Jairo, depois a gente volta para o Jairo, que vamos falar do que aconteceu nessa mesma passagem. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e que lutava para poder ter uma vida normal.
E aqui eu quero, se você não sabia, uma mulher com fluxo de sangue igual ela tinha, para a lei, para os religiosos da época, ela era considerada uma mulher impura. Então ela não podia frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas. Certamente essa mulher, ela tinha uma mancha, tinha algo que a marcava, para que as pessoas não chegassem até ela, porque aonde ela estava, as pessoas não podiam tocar nela, porque se tornavam impura para a lei judaica, para a lei do Senhor. Mas aquela mulher vivia nessa situação difícil. A Bíblia diz que ela acabou com todo o seu dinheiro, com médicos e remédios, e não conseguiu a sua cura. Não perca a sua esperança, meu querido. Se você veio aqui hoje desesperado, não perca a sua esperança, porque essa mulher também deve ter se sentido assim muitas vezes na vida dela, até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Alguém lhe contou os feitos de Deus, os feitos de Jesus, e que ela poderia ser curada. Ela não sabia onde encontrar Jesus e como chegar até Jesus, mas um dia ela disse: hoje Jesus vai passar aqui, e eu creio que se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Tremendo isso, né? E como é que chama essa mulher, gente? Não tem nome. É a mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece. E ela creu que eu somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E agora essa mulher se depara com uma multidão de pessoas seguindo a Jesus. E com cuidado ela se aproxima, sem ser notada, consegue com um toque de mágica encostar na orla do talite, que é aquele manto. Jesus certamente estava com um manto, e ela toca na orla das roupas de Jesus, e ela rapidamente se volta, se afasta da multidão e também do Messias. Todavia, algo mudou na vida dela, algo aconteceu. Aquela moça que chegou de um jeito, diante de uma multidão, quando ela tocou em Jesus, algo aconteceu. A sua roupa não estava mais manchada de sangue, aquela dor que ela sentia já estava mudando na sua vida, já havia uma sensação de bem-estar, um alívio, a paz na alma. Mas o que realmente aconteceu com essa mulher? A um passo do Mestre, uma mulher que somente tocou, ficou curada instantaneamente. Você crê que o nosso Deus, que o nosso Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre? Que hoje você pode tocar na orla das vestes de Jesus, Ele pode curar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a direção da tua família, dos teus sonhos, dos seus negócios. Esse é o Jesus que nós cremos, meu querido. Louva ao Senhor nesse tempo. Agradeça pela oportunidade que você tem hoje de ser ministrada pela palavra de Deus, e receba a tua cura hoje, o teu milagre hoje, no nome de Jesus, amém? Jesus sentiu a retirada do poder naquele toque. Os discípulos pensaram: Jesus está louco. Havia uma multidão, mas aquela mulher tocou de uma forma diferente. E Jesus disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E ela ficou curada. Eu quero trazer aqui 2 exemplos dessa mulher, talvez se aplique para a tua vida. Aquela mulher venceu todos os obstáculos produzidos na alma. Ela viveu 12 anos sozinha, gente, porque ela era impura. Ela venceu a solidão, o preconceito, o medo, a rejeição. Esses somente eram alguns dos obstáculos dessa mulher. Talvez você foi abandonada, talvez você está debaixo de um decreto de maldição na tua vida, do teu pai, mas hoje você vai ser liberta no nome de Jesus, porque assim como aquela mulher venceu os obstáculos, eu profetizo hoje que você vencerá os obstáculos e será livre para viver o melhor de Deus na tua vida. Hoje, Deus hoje pode sarar você de toda a solidão
que você possa estar vivendo, de toda a síndrome do pânico, de todo o medo do que vai ser o futuro, porque como diz o futuro pertence a Deus, mas nós vivemos o presente, e vivemos hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Então que vejamos o exemplo dessa mulher. Em segundo lugar, essa mulher venceu todos os obstáculos do corpo físico dela, não havia barreira física para ela. Ela venceu a fraqueza, a anemia, venceu toda aquela multidão. Você pode hoje ainda, pela sua fé, tocar nas vestes de Jesus e ser curado e receber a bênção, receber o milagre de Deus. Você que está me vendo pela internet, hoje Jesus está tocando na tua vida, está curando, está trazendo saúde, restaurando relacionamentos, restaurando casamentos. Hoje Jesus está curando, meu querido. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor, diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele cura. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que creem. Se você crê, os sinais te acompanharão, e nós vamos viver as maravilhas de Deus. Esse é o tempo de levantar a igreja de Cristo, para orar sobre os enfermos e declarar a cura, para declarar o milagre, palavra de libertação, palavra de salvação. Não é o tempo de ficarmos abatidos, mas realmente sermos igreja de Cristo, ou seja, pregar a palavra. Jesus deu o comando: ide, vai andando e vai pregando e vai falando do amor de Deus, e você verá transformação, verá maravilhas. Por fim, eu quero voltar aqui no nosso Jairo querido. Falta aqui mais 2 pontos cruciais vividos por Jairo para serem aplicados na nossa vida e que pode determinar o seu milagre. O quarto dele: Jairo não murmurou. Vamos pensar aqui. Jairo estava lá atrás de Jesus, ele venceu algumas barreiras, né? Religiosidade, ele venceu a soberba para poder chegar até Jesus, e de repente Jesus está ali com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus, e Jesus começa a falar com essa mulher. Aí você pode me dizer assim: mas deve ter sido isso alguns minutos. Mas para quem precisa de um milagre para ontem, e está ali com o portador do milagre, alguns minutos parecem dias, não é verdade? Numa situação de desespero, onde a tua filha está à beira da morte, e aquele homem não murmurou. Ele pode até ter pensado em alguma coisa. O que essa moça veio fazer agora? Ficou 12 anos, espera mais algumas horas. Mas quem quer um milagre não espera. Precisamos tocar em Jesus, porque Ele provê, Ele traz o milagre, Ele traz a cura para as nossas vidas. Para quem está passando por uma limitação, com certeza foram os minutos mais longos da vida de Jairo, mas Jairo não murmurou. Quem é murmurador aqui, levanta a mão. Tem irmãozinho corajoso aqui. Tem hora que a gente lê na Bíblia e fala assim: quando aquele povo no deserto ficaram 40 anos, um percurso que era para fazer em alguns meses, eles ficaram 40 anos, e fala assim, por causa da murmuração. Eles ficaram ali andando em círculo, né? Então a murmuração te faz andar em círculo. Aí nós olhamos para eles e falamos assim: mas puxa vida, como eles eram murmuradores. Mas olha para nós, gente. Às vezes nós recebemos uma palavra e vinha a primeira dificuldade, o que fazemos? Começamos a reclamar, falar mal, vou abandonar tudo, isso está dando certo, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama dos clientes, reclama do pastor, reclama da igreja, eu vou mudar. Pessoas que só reclamam. Murmurar é declarar, porque às vezes nós pensamos besteira, verdade ou não? Às vezes nós pensamos besteira, vem na nossa mente ali algumas coisas, alguns pensamentos, mas eu quero te dizer: guarda, não fala, porque murmurar é quando você declara, e quando você declara, você está trazendo para a tua vida um antígeno para a tua fé, ou seja, a tua fé ela é minada,
Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder, e aquilo que você declara não voltará vazia, seja para bênção ou seja para maldição. Então não murmure. Você pensou algo lá de alguém, segura, aí você vai orar. Espírito Santo, fala ao meu coração, tira esses pensamentos malucos que está vindo, são as setas do inimigo, e você começa a viver a fé. Murmurar, meu querido, é você andar no deserto por 40 anos. Quem quer andar 40 anos no deserto? Não é brincadeira. Então não murmura, declara a tua vitória, porque aquele que prometeu para Jairo é fiel para cumprir, amém ou não? Amém? Você recebe isso na tua vida? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jairo pode ter pensado horrores da mulher do fluxo de sangue, mas ele não declarou, ele não murmurou, pelo contrário, esperou. Paciência, fruto do Espírito, querido. Pessoa espiritual, tem gente que pensa que a pessoa espiritual é aquela que fala em línguas, cheia do poder do Espírito, não é? Não, a pessoa cheia é aquela que você vê e as características do fruto do Espírito estão nela, está guardada nela. Qual é? Amor, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, pessoa longânima, seja alegre, feliz. Esses são os frutos, esse é o fruto do Espírito e suas características. Aí você é uma pessoa cheia do Espírito, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Meu querido, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que significa isso? Ninguém sabe, porque nós entendemos o que é vencedor, mas mais do que vencedor, acaba o jogo de bola, um ganha, é o vencedor, mas a Bíblia está dizendo que você é mais do que vencedor. Isso é tremendo, isso é para te dar alegria na tua alma, e para nós podermos declarar o amor de Deus todos os dias, e não murmurar. Senhor, tira de nós toda murmuração, toda rebelião, porque aquele que murmura se rebela contra Deus, porque a partir do momento começa a descrer das promessas, começa a descrer das bênçãos de Deus, daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Então viva o milagre. E por fim, a reação de Jairo diante do impossível dos homens. Diante do impossível sempre haverá uma reação. No Evangelho de Marcos, a palavra de Deus diz que chegou um homem e falou: a sua filha está morta, não incomoda mais o mestre. A notícia que Jairo não queria que chegasse até ele, veio naquele momento, e falando: Jairo, não incomoda mais o mestre. Mas Jesus disse para Jairo: não temas, Jairo, somente creia. Deus é tremendo, porque Ele traz a palavra de conforto. Diante do impossível dos homens, haverá o possível de Deus, porque Deus faz. Ele é especialista nas causas impossíveis, e Ele restaurou. E tão tremendo, porque Jesus falou: creia somente. Eu imagino esse percurso de Jairo com Jesus indo para casa. Jesus lá chegando, ele olha e vê ali um velório. A Bíblia diz que havia um velório naquele lugar. Aquela tristeza gigante. Morreu uma criança, muito triste e tremendo, porque chegando naquele lugar as pessoas riam de Jesus, porque Jesus dizia: ela somente dorme. E Jesus, quando entra naquele quarto, ele chama Jairo, a sua esposa, e chama 3 discípulos. Interessante isso, né? Ele chama João, Pedro e Tiago. E eles entram no quarto. E aqui eu vejo uma verdade na nossa vida. Gente, quando você passa por uma dificuldade, por um perrengue, anda com pessoas que vão edificar a tua fé. Pessoas de fé, pessoas cheias do Espírito, pessoas que irão somar. Muitas vezes nós, passando por uma dificuldade, nós começamos a procurar pessoas com uma fé ruim,
Quer ver uma coisa? A pessoa está pensando em divorciar, vai procurar um divorciado. O que vai acontecer? Separa mesmo, né? Porque não está muito preocupado. Já fez, quer que o outro faz junto. Procura uma pessoa que vai te alimentar, uma pessoa que vai edificar, que crê no mesmo Deus que o teu, que crê nos milagres. Que Jesus está operando milagre hoje? Jesus está mudando a tua história, está mudando a nossa vida. Creia nisso. Então anda com pessoas que irão somar com a sua fé, e se você estiver abatido, certamente você se levantará, porque é assim que Deus faz. Por isso que nós temos que andar em igreja, né? Hoje existe aí os desigrejados, que não andam mais, eu sou igreja e eu ando em qualquer lugar, mas o dia que eu caio, aonde que eu vou procurar ajuda? Com os meus irmãos da igreja. Fui tão abençoado aqui, que cheguei hoje aqui, o diácono Rui, posso orar por você? Recebi uma oração, que é um desafio, está aqui trazendo a palavra de Deus, e isso onde eu encontro? Na igreja. E por que ele orou por mim? Porque ele ama a minha vida. É o amor de Cristo, é o amor de Deus. Minha esposa orando por mim. Aonde nós encontramos isso? Um intercedendo pelo outro dentro da igreja. Então é andando com pessoas que irão somar a nossa fé, porque aqui nós somos, como diz, uma família. Eu preciso de você, você precisa de mim, em oração, intercessão. Então ande com pessoas que irão trazer estrutura, trazer peso, corpo, intercessão, comunhão. Isso é tremendo. E Jesus chegando lá, vendo o corpo da menina, ele deu a voz de comando dizendo: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Jesus está dizendo hoje para mim e para você, o que tem te paralisado? Qual é o obstáculo que você não consegue transpor? Jesus está dizendo hoje, para mim e para você: levanta, meu querido, levanta, porque em Cristo Jesus nós saltamos muralhas, nós vamos transpor montes. Jesus está dizendo hoje, o que vem lhe prostrando, nós somos livres, não existem cordas que podem nos amarrar. Imediatamente aquela menina levantou e começou a andar, e mandou que desse comida para ela, e ela foi curada. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, que o maior milagre Deus já fez na sua vida. Há 2000 anos, Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e morreu no nosso, no meu, no seu lugar, para que você tenha vida eterna, para que aquilo que era véu, aquilo que tampava, aquilo que te impedia de chegar até Deus, o véu do templo, se rasgou, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. A palavra diz que há um intercessor entre nós e Deus, Cristo Jesus, um só mediador, e Ele já fez isso por mim e por você. Saiba que a tua vida é um milagre, então viva os milagres que Deus ainda tem para você, porque Ele diz que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância, vida em plenitude. Então esse é o tempo, e o primeiro passo para que você receba esse Deus, receba Jesus na tua vida e começa a viver uma transformação, e você começa a transpor barreiras, é você entregar a tua vida a Cristo. Um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus mudou a minha história. Não vou dizer o que eu era aqui de ex, porque senão eu vou ficar até às 11 da noite aqui falando, mas certamente não era a flor que se cheirava. Mas Jesus mandou uma irmãzinha num lugar que eu não esperava para orar por mim, e aquele dia eu entreguei minha vida a Cristo, e ali começou uma transformação na minha vida. O velho homem se foi e fez o novo homem. Deus me deu uma família, Deus restaurou a minha vida financeira, Deus mudou a minha história, mas começou em mim, entendendo o que era se arrepender e entregar de fato a vida a Cristo. Então, eu não sei se você que entrou aqui hoje
ainda não teve a oportunidade de fazer uma oração de entrega, de entregar a tua vida a Jesus, você que está me vendo pela internet e que ainda talvez não entregou a tua vida a Cristo, eu quero agora que você fique de pé, você que ainda nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você que está aqui hoje, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu queria que você ficasse de pé essa noite, porque essa é a noite do milagre, e o maior milagre Deus quer começar na tua vida, e precisa desse passo, entregar a tua vida, confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E hoje você tem uma oportunidade aqui, alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a tua mão, que eu quero orar por você. Estou vendo ninguém? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. Pode vir. Hoje é o dia mais importante na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode vir aqui, ó. Eu quero orar por vocês, eu quero olhar no rosto de vocês. Deus, quando eu entreguei minha vida a Cristo, Deus começou e Deus transformou a minha história. Mas eu tive que entregar e falar, Senhor, eu entrego minha vida é tua. Faça daquele vaso torto, me faça um vaso de honra, para que eu possa glorificar o teu nome aonde eu estiver e possa ser de fato um filho de Deus. E hoje é o primeiro passo. Eu queria que vocês repetissem, eu vou fazer uma oração de entrega e vocês repetem aquilo que eu vou dizer, amém? Repetem comigo assim, Senhor meu Deus, eu hoje confesso Jesus Cristo como meu Senhor e o único Salvador, que morreu por mim na cruz do Calvário, e a partir de hoje eu sou uma nova criatura e o meu nome está escrito no livro dos céus. Amém. Senhor Deus e Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, por essas vidas que acabaram de confessar, Senhor. Oh Pai querido, são as ovelhinhas perdidas que estão vindo por aprisco, Senhor, por lugar de segurança, onde Jesus, o bom pastor, Pai amado, agora são teus, são selados pelo Espírito Santo de Deus. Receba nessa noite a bênção, a proteção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Glória a Deus.